Antes de qualquer coisa, vocês querem tirar alguma dúvida? Então, só para início de conversa, vamos escrever uma expressão aqui que eu acho que quando a gente deduziu a curva acelerada, aquela específica que a gente começa num certo ponto e acelera e sincroniza, nós descobrimos o seguinte, né? A gente descobriu que tinha x menos x0 mais c2 sobre alfa zero ao quadrado menos c2 d t2 igual a c4 sobre alfa zero ao quadrado, certo? Então, para chamar a atenção de vocês de que duas coisas. A gente tem esse fator extra aqui, tá certo? Que vai fazer o nosso papel de horizonte, ok? E o outro termo aqui, que é o que, como a gente já tinha visto, vai ser aquele termo de seno e cosseno hiperbólico, né? Ou seja, tanto o CT quanto o X vão poder ser escritos como seno e cosseno, tá? Então, o que a gente fez depois, né? Nós encontramos a seguinte parametrização, que é x1, aqui é 1, tá? Aqui é tempo mesmo, isso aqui tudo é simplesmente delta x0 quadrado, certo? Então a gente tinha escrito assim, x1 igual a c2 sobre alfa zero cosseno hiperbólico de alfa zero tal sobre c, certo? Deixa eu ver aqui. E aqui a gente vai ter, eu escrevi ao contrário, c0 ao quadrado sobre alfa zero seno hiperbólico de alfa zero tal sobre c, certo? Então, qual é a diferença dessas duas expressões aqui, pessoal? Né? Ou seja, se eu pego esse cara aqui e calculo ele aqui, eu preciso que tenha esse termo justamente porque esse cara corta com o meu x0, tá vendo? Quando eu calcular esse cara aqui em zero, aqui 0 vai dar 1, c ao quadrado sobre alfa, aqui é menos, corta com esse cara aqui e fica só cosseno hiperbólico ao quadrado, que é esse termo aqui, tá certo? E aqui simplesmente o termo de x0, que vai dar o seno hiperbólico, e aí esse é o pré-fator, que é o quadrado, dá esse cara aqui, certo? Então, esse cara x0 é o que nós tínhamos feito aqui, certo? Ou seja, quando a gente fez o nosso desenho, a gente começa com um certo x0 aqui, certo? x1, 0, que é esse fator de c ao quadrado sobre alfa zero, certo? E a gente viu aqui o que acontece é que esse cara vai acelerando, ele começa com quase sem velocidade zero, acelera e vai para uma assíntota. Esse aqui acelera e vem acelerado e está desacelerando até ficar com velocidade zero e depois acelerar de novo. Ok, então a gente fez o seguinte, a gente procurou uma curva paralela a essa aqui, tá certo? Que tivesse, ou seja, eu pego esse cara com uma certa velocidade aqui, ele está com uma velocidade tangente, aqui é a velocidade da luz, eu pego esse outro cara aqui, me translado para cá e encontro uma segunda curva, tá certo? E a gente fez isso de forma a andar sobre as curvas de simultaneidade, ok? E quando nós deduzimos a nossa métrica, o que a gente encontrou? Nós encontramos o seguinte. Pessoal, eu estou pulando porque a gente já viu, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam. Então, a gente viu que a métrica aqui em coordenadas de Hindler, mini, ela vai ser simplesmente menos x1, 0, 0 e 1 aqui. Certo? E a minha confusão que eu fiz anteriormente foi quando a gente foi calcular a aceleração dessas curvas, certo? Ou seja, essa aqui é a curva inicial, vamos deixar ela quietinha aqui. Para vir para cá, o que nós generalizamos? A gente falou o seguinte, olha, ao invés de trabalhar com essa... A gente vai trabalhar assim, x0, esse cara aqui vai ser um xi, né? Cosseno hiperbólico de alfa zero tal sobre c, e aqui a gente vai trabalhar com x1, que vai ser xi seno hiperbólico, ao contrário, 0, seno hiperbólico de
alfa 0 tal sobre C. Certo? Bom, o que acontece é que eu posso calcular as velocidades, eu posso fazer, por simplicidade, eu vou tirar esses termos aqui e vou parametrizar por lambda, porque a gente já sabe que essas duas curvas aqui, elas não estão parametrizadas pelo tempo próprio. Isso aqui, esse cara deixou de ser o tempo próprio no momento que eu generalizei o xi aqui para ser qualquer valor. Então, por simplicidade, a gente vai colocar aqui um parâmetro adimensional, certo? Depois a gente vai simplificar ele. Vou botar um parâmetro lambda aqui, e aí a gente pode calcular o nosso detal. O nosso detal agora é de verdade, eu vou botar um barra para não confundir com o tal que a gente estava usando para aquela curva particular. E esse cara aqui vai ser raiz de menos x ponto, x ponto não, vou botar dx de lambda ao quadrado, deixa eu fazer direitinho, menos 1 sobre c ao quadrado, dx de lambda quadrado. E deixa eu ver aqui uma coisa, porque se eu for fazer de lambda, esse cara, tá na unidade certinho. Né? Só para perceber aqui um detalhe, né? Essa fórmula vale sempre. Mas agora isso aqui não tem mais unidade de velocidade, porque lambda é adimensional. Então esse cara tem unidade de comprimento. Comprimento ao quadrado, dividido por velocidade ao quadrado, é tempo ao quadrado, raiz de tempo ao quadrado é tempo. Esse cara é adimensional, então isso aqui preserva a unidade, mas de uma forma diferente. Antes esse cara ficava adimensional. E a unidade estava aqui, agora a unidade está aqui e esse cara está dimensional. Maravilha. Isso significa, isso mostra pra gente o quê, né? Esse termo aqui, como é que fica, pessoal? Vai ficar menos 1 sobre c ao quadrado. Aí eu vou ter esse cara aqui ao quadrado, com o sinal de menos, semi-hiperbólico de lambda, né? Espera um pouquinho. Não, desculpa. É a derivada do x0, então é cosseno. Então, esse cara aqui, cosseno hiperbólico de lambda ao quadrado. Né? Então, esse termo aqui, ele tem o menos de fora. Esse menos aqui é esse menos daqui, tá? Esse menos daqui é o menos da métrica de Minkowski, ok? Então, a derivada desse cara fica cosseno e a derivada do outro vai ficar seno hiperbólico ao quadrado de lambda, certo? Ou seja, isso aqui nada mais é do que esse menos aqui sai, fica cosseno menos seno, vai ficar... Certo? Então, todo esse termo aqui vira isso aqui. Ou seja, esse cara vai ser φ sobre c. Novamente, comprimento dividido por velocidade é tempo de tal. Certo? De lambda. Então, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, eu vou apagar aqui. Se nós quisermos calcular agora a aceleração, a gente vai ter d2x d tal barra 2, certo? Mas isso aqui vai ser d tal barra d lambda d tal barra ao quadrado, porque esse cara aqui é uma constante em relação a tal, ok? Lembra, para cada curva fixa, que φ é uma constante. Né, que se é simplesmente o rótulo que vai rotular qual das curvas eu estou descrevendo. Beleza. Então, eu tenho esse cara aqui e aqui eu vou ter o seguinte. A derivada do termo aqui duas vezes vai ser ele mesmo. Então, vai ser φ seno hiperbólico de lambda. E o outro cara também não muda. É φ cosseno hiperbólico de lambda. Ok? Mas quanto é que é isso aqui, pessoal? Esse cara aqui vem do... Vocês entenderam isso aqui, né? Esse cara aqui vem eu transformei dx de tal em dx de lambda de tal. Só que eu fiz isso duas vezes porque eu tenho dois operadores. Eu não precisei me preocupar com a derivada desse cara em relação a tal, porque esse cara aqui é constante em relação a tal. Por isso que ficou só esse termo aqui. Ok? Esse termo aqui, ele vai ser de lambda de tal, ele vai ser c sobre xi ao quadrado, tá certo?
E aqui eu posso xi seno hiperbólico de lambda, xi cosseno hiperbólico de lambda. Ok? Ou seja, lambda é um parâmetro de tempo qualquer. Só um parâmetro adimensional para não ficar carregando aquele monte de coisa aqui que não vai fazer a menor diferença, porque vai cortar tudo no fim, né? Qualquer constante que você colocar aqui vai ser jogada fora, porque o tempo que você quer é o tempo físico, que é fixamente definido. Ok, então se eu pego o módulo quadrado desse vetor, como é que fica, pessoal? D2x, d tal, barra 2, ele vai ser como? Isso aqui já é o módulo, então eu posso tirar esse xi aqui, então ele vai ficar C2 sobre xi, e vou ter aqui esse cara aqui menos seno hiperbólico ao quadrado de lambda, mais cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda e elevado ao meio. Certo? Mas isso aqui é c ao quadrado sobre xi. C ao quadrado é distância ao quadrado sobre tempo ao quadrado, corta com distância aqui, fica distância sobre tempo ao quadrado, que é a aceleração. Ok, o que está acontecendo aqui, pessoal? Pensa aqui o seguinte, eu vou traçar uma linha de 45 graus aqui. Com sorte ela tem 45 graus. Vamos lá. Não tem não, mas tudo bem. O que vai acontecer para as curvas que vão começar aqui? O que vocês acham que tem que acontecer com a aceleração? E por quê? Conforme varia o xi. Porque agora eu estou pensando o seguinte, eu estou variando quais das curvas eu quero analisar nessa família de curvas que eu estou parametrizando por xi. Né? Lembra, a gente começa com uma curva e a gente faz uma translação para a direção onde você está andando sobre os pontos simultâneos, para aquele cara. Aí ele vai ter o vizinho dele, que também vai ter uma noção de pontos vizinhos, que vai ter um vizinho que vai ter noção de pontos vizinhos e assim por diante. O que acontece aqui, pessoal? Deixa eu tentar fazer um zoom aqui. Eu tenho esse negócio aqui, ele tem uma certa velocidade, né, nesse ponto, e aqui tem os pontos simultâneos a ele aqui. Esse cara, ele tem que estar, né, se eu pegar a curva para trás, ele vai estar aqui, certo? Só que essa curva aqui, né, veja, deixa eu ver como é que eu falo isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom. Aqui seria bom plotar. Ele é um algoritmo justamente da deslocamento de uma curva para outra, uma curva de simultaneidade para outra. Exatamente. Né? Lembra que a gente viu isso? Deixa eu ver se eu pegar só um zoom aqui. Essa aqui é uma das curvas, tá? Aí você pega a tangente dela, tá aqui. Né? Além da tangente, a gente tem a velocidade da luz. E aqui a gente tem o eixo de simultaneidade. Ok? Aí você pensa nesse eixo de simultaneidade para cá também. Tá certo? Então, o que aconteceu aqui? Essa curva aqui, ó, que é a curva que eu andei quando eu variei esse... Lembra que quando eu fiz essa transformação aqui, ó, eu descobri que eu tinha que fazer c ao quadrado sobre alfa zero mais epsilon. Né? Quando eu fazia esse deslocamento aqui. Se eu faço com epsilon ligeiramente negativo, eu estou andando para trás aqui, né? E estou encontrando essa outra curva aqui. Só que veja, esse cara tem uma inclinação positiva. Significa que eu estou andando e meu tempo agora aqui, ó, ele vai ser um tempo um pouco anterior, ou seja, o ponto que eu vou cortar essa curva aqui numa coordenada x0 um pouco anterior aqui. Tá certo? Mas para esse cara estar com essa velocidade aqui, né, esse aqui sendo o eixo de simultaneidade dele, para ele estar com essa velocidade, ele tem que estar com a mesma velocidade que esse cara estava num tempo no futuro, ele tem que estar num tempo no passado. Ou seja, a curva, essa curva aqui, que é a curva c ao quadrado sobre alfa zero, digamos assim, né, ela demora até esse tempo aqui para atingir a velocidade que ela atingiu aqui. Essa curva aqui
Tá vendo que ela está um pouco no passado? Porque como esse cara está inclinado, ela passa a ter essa velocidade num tempo anterior. Mas para ela ter uma velocidade num tempo anterior, o que acontece? Ela precisa ter uma aceleração maior. Certo? Agora, isso aqui é só o zoom, né? Se a gente pensar de novo no que estava acontecendo aqui, Então, para lá, para a esquerda, você está diminuindo o psi. eu estou diminuindo o que se, exatamente. Porque eu estou subtraindo aqui. Se você quiser pensar aqui, ó, no que chama-se de cunha de Hindler, ela começa com um eixo de 45 graus aqui. Como que você pega uma curva que ela vem assintoticamente 45 graus, faz isso aqui e faz isso aqui? Se você quiser colocar essa curva para cá, você precisa que rapidamente essa curva atinja a assíntota. E a única maneira de fazer isso é você aumentar a aceleração. Isso é uma outra maneira de ver. Aqui, essa maneira de ver aqui é o seguinte, a imposição do caminhar em retas de simultaneidade me exige que, num tempo no passado, para o referencial rígido que eu estou usando aqui, a curva da esquerda tenha a mesma velocidade que tem essa curva da direita. Certo? Se você quiser olhar desse ponto de vista aqui, o que acontece é o seguinte. Quando eu me aproximo desse ponto aqui, basicamente o meu xi está indo para zero. Minha aceleração ela vai crescer para o infinito aqui. Tá certo? Até o ponto onde isso não está definido, que é o ponto que a curva não tem tempo para chegar na velocidade da luz, ela tem que chegar instantaneamente. Por isso que eu tenho uma divergência no sistema de coordenadas. Tá certo? Então essas curvas aqui elas vão ter aceleração diferente, todas elas vão ter aceleração C2 sobre xi. E aí, o que acontece aqui? Ó, digamos que eu estou bem aqui para o futuro, para o mais infinito aqui. Aqui eu posso ficar praticamente parado um tempão. A minha aceleração só vai começar a dominar lá para frente. Aí sim, quando eu começar a acelerar, ele vai se aproximar dessa assíntota aqui e vai se casar com as outras curvas todas. Porque o que aconteceu quando eu andei para menos epsilon acontece aqui também. Significa que a curva que passa aqui, ela vai ter a mesma velocidade que essa curva, só que num tempo no futuro. Então ela tem que ter uma aceleração menor. Tá certo? Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? É que a imposição de que xi vai representar um caminhar em superfícies de simultaneidade dobra o nosso sistema de coordenadas. É verdade que quem tiver interesse nessa parte aqui pode dar uma olhada, tem uma série de teoremas que dizem que quando que vai existir sistemas de coordenadas construídos dessa forma que vão preencher todo o espaço ou não. E vocês vão ver que são condições bastante restringentes e raramente você consegue construir sistemas de coordenadas acelerados que cubram o seu espaço inteiro. Justamente por causa disso. Toda vez que você faz esse negócio a curva do lado e tal, você acaba tendo que espremer o seu espaço para caber dentro da condição que você está colocando. Certo? Tem uma dificuldade de enxergar essa curva de tempo constante de simultaneidade, dadas essas linhas de tempo. Curvas tipo tempo constante? Que seria as curvas de simultaneidade, eu acho que são as próprias curvas de simultaneidade. Uhum. Então, são essas aqui, né? Elas vão fazendo isso aqui, ó. Mas isso aí não é curva, porque a superfície é curva, a curva de escala observadora é essa curva no espaço-tempo. Então, tipo, você está variando o tempo ali, não sei, é confuso. Né? Depois eu posso preparar um desenho para vocês. É que agora que de cabeça eu não sei se eu vou conseguir fazer. Porque, deixa eu ver. Tem que ser uma coisa assim, né? Ela tem que partir daqui e ir cortando essas coisas assim. Para como que isso aqui vai ser feito, eu não sei. Né? Porque toda vez que ela passar por essa curva aqui, essa aqui tem que ter velocidade c sobre v, onde essa aqui é velocidade v sobre c. Né? Mas não é difícil de construir, lembra que a gente tem... pega uma curva dessa aqui, ela tem uma velocidade u, e a gente vai descobrir quem é w que dá zero. Aqui. Esse é o campo ortogonal a esse U nesse ponto aqui.
Aí você usa isso para integrar uma curva que é tangente cuja tangente coincide com W. E aí você vai encontrar essas curvas aqui. Mas é algo assim. Não sei se exatamente. Ok. Você vai procurar uma coisa chamada rigidez de Born. Rigidez de Born é mais restritivo do que isso, na verdade. Você exige que a curvatura extrínseca que você está pensando, né? Pensa nesse fluxo de curvas aqui, ó. Você pensar nesse fluxo de curvas, ele vai ter, né? Você vai pegar pensa que esse cara aqui é nossas coordenadas espaciais todas e esse cara aqui é a nossa coordenada espacial temporal. Pensa que você pega um disco de curvas aqui e vê para onde esse disco vai. Aí você fala o seguinte, eu quero um sistema de coordenadas acelerados, mas que esse disco aqui tenha o mesmo tamanho aqui e que ele não gire e que ele não seja achatado, né? Ou seja, eu quero manter esse disco mais próximo do original aqui para cá. Isso é rigidez de Born. E aí esse tipo de imposição que restringe bastante o sistema de coordenadas. E é mais forte do que o que a gente está exigindo aqui, que é andar sobre a superfície de simultaneidade. Certo? É Born ou Born? Born. O Bohr, eu acho que não fez, não trabalhou com isso aqui, não. E qual foi a confusão que eu fiz? Eu pulei parte aqui das minhas notas e fui fazer de cabeça, e aí sempre onde mora o perigo. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Esse cara aqui, né? Eu posso pensar que ele é menos x1 de tal igual a zero, mais esse negócio aqui, ó, C2 sobre alfa zero. Tá certo? Isso aqui eu só somei zero aqui, tá? Lembra, esse cara aqui quando eu tomar igual a zero, vai dar só esse termo aqui, eu subtraio e somo ele, isso aqui é zero. Mas só para ficar nesse formato aqui. Bom, o que acontece aqui é que quando que eu sei que duas curvas não se cruzam? É quando as coordenadas delas nunca são a mesma, certo? Então se eu pego agora aqui o que eu tinha, ou seja, eu tenho esse meu x0 de tal, esse aqui pode ficar igual, certo? Então eu boto aqui c ao quadrado sobre alfa zero, seno hiperbólico de lambda, deixa eu botar direitinho, de alfa zero tal sobre c. Agora eu vou fazer o seguinte, em vez desse cara ter esse horizonte aqui, ó, eu vou deixa eu ver qual dos dois. Eu vou pegar essa quantidade aqui e vou botar como um parâmetro livre. Tá certo? Ou seja, eu vou chamar esse cara aqui, c ao quadrado sobre alfa zero, cosseno, deixa eu ver se eu não estou errando, isso, x1 é o cosseno, de alfa zero tal sobre c. Só que agora eu vou botar aqui, ó, um parâmetro livre aqui, ó. Certo? Eu estou só botando como é que se diz? Um deslocamento na minha curva. Então, essa curva aqui, ó, ela vai ser exatamente igual, só que ela vai ser transportada para cá ou para cá. Mesma aceleração, mesma velocidade o tempo todo. Certo? O que eu perco quando eu faço isso aqui? O que vocês acham? Aquele deslocamento é aqueles dois termos. Isso, eu vou generalizar isso aqui. Da mesma forma que eu generalizei esse negócio aqui, eu vou pegar esse cara aqui e pensar que eu estou fazendo uma translação na minha curva. Então, basicamente, eu estou transladando esse ponto inicial aqui. Certo? Mas eu vou chamar isso tudo de uma nova constante de deslocamento. Certo? Lembra, esse aqui é o meu ponto inicial. Né? Agora eu estou deslocando o meu ponto inicial, por isso que esse negócio aqui vai virar xi, em vez de zero. Ok? O que eu perco e o que eu ganho aqui, pessoal? O que vocês acham? Porque, olha, se eu calcular a derivada desse negócio aqui, eu vou ter o seguinte. U vai ser igual a uma derivada uma vez, vai ficar C, U é 1 sobre C, D, X
d tal, né? Então, esse c corta com esse cara aqui e todo mundo corta, isso aqui vai ficar cosseno hiperbólico de alfa 0 tal sobre c, e aqui fica seno hiperbólico de alfa 0 tal sobre c. Todo mundo concorda? Eu só calculei esse cara, a derivada desse cara, saiu alfa, corta com esse alfa, saiu c, corta com c ao quadrado, e eu tinha mais 1 sobre c na minha definição do próprio u. Então isso aqui é tranquilo, a gente viu que o u é cosseno seno, então u ao quadrado vai ser menos esse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado, que vai ser menos 1. O que isso diz pra gente? Que essa transformação, pegar essa curva e andar com ela para cá ou para cá, ela não fez com que o tempo próprio mudasse. O tal continua sendo o tempo próprio de todas as curvas. Tá certo? Outra preocupação é o seguinte, será que essas curvas se cruzam? Porque as curvas não podem se cruzar se você quiser um sistema de coordenadas completo. Só que você fala, bom, para uma curva, né, essas curvas são todas parametrizadas agora por xi. Da mesma forma que o xi era usado aqui para parametrizar as curvas mais aceleradas e menos aceleradas, agora o xi parametriza as curvas que estão mais para a direita e mais para a esquerda. Mas você pega duas curvas, você vê que elas vão estar no mesmo instante de tempo quando esse valor, né, ou seja, a gente vai ter duas condições. Esse cara do xi de tal, ele vai ter que ser igual a 0 do xi' de tal. Vocês concordam? Para estar no mesmo instante, eles precisam estar no mesmo tempo. Mas isso aqui, seno hiperbólico, é uma função inversível em todo domínio. Então isso aqui implica que, aqui também é um certo x', né? Não botar linha, não botar estrela. Só, né? Ou seja, elas têm que eu tenho que ver se elas se interceptam, elas vão se interceptar num certo tempo. Então eu preciso resolver essa equação aqui. Mas isso aqui é seno hiperbólico de tal igual a seno hiperbólico de tal estrela, ou seja, elas vão ter a mesma coordenada de tempo quando tal for igual a tal estrela. Certo? Aí você quer saber se elas também coincidem em posição. Então você quer saber se esse cara aqui, agora a gente já resolveu para tal estrela, mas em princípio você teria que encontrar isso aqui, né? Que se linha tal estrela. Se você conseguir satisfazer essas duas equações simultaneamente, significa que essas duas curvas se cruzam, e você tem que ver se elas se cruzam quando o xi é diferente de xi'. Tá certo? Aí duas curvas diferentes vão se cruzar e isso não vai prestar para servir um sistema de coordenadas para a gente. Só que a primeira equação deu para a gente que tal é igual a tal estrela, e se eu substituir tal estrela aqui, eu vou encontrar aqui c ao quadrado sobre alfa 0 cosseno hiperbólico de alfa 0 tal sobre c é igual, mais xi é igual a c ao quadrado sobre alfa 0, como eu já usei que esse cara aqui, o tal estrela é igual a tal, então vai dar o mesmo termo, cosseno hiperbólico de alfa 0 tal sobre c, que corta com esse cara aqui, e eu vou ter aqui, isso aqui igual a xi'. Então eu estou provando que essas curvas só se cruzam se elas forem a mesma, então elas nunca se cruzam. A linha é mais xi', não é? Isso. Mais xi'. Como esse termo corta com esse termo aqui por causa dessa imposição aqui, então isso aqui só é verdade quando esse cara é igual a esse. Mas se for igual é porque a curva é a mesma. Então a gente acabou de provar que as curvas nunca se cruzam. Porque você poderia imaginar, sei lá, será que depois ali não vai acontecer alguma coisa, esse negócio se cruza? Não cruza. Certo? Maravilha. Então não se cruza e o tempo e a coordenada tal continua sendo o tempo próprio. Certo? E a aceleração? Tem que ser a mesma, né? Isso aí vai ser fácil. Só calcular a derivada segunda. Quando a gente calcular a derivada segunda, vai ficar assim. X d tal 2. Esse cara aqui vai ser alfa 0. E aqui vai ficar seno hiperbólico de alfa 0 tal sobre c. E aqui, eu já botei lá, cosseno hiperbólico de alfa 0
tal sobre C. Certo? Mas isso aqui é fácil de ver, que módulos desse cara. Todas elas têm a mesma aceleração. Certo? Mas então o que eu perco? Ou melhor, por que eu ganho com as coordenadas de Hilbert? Você ganha que com ela você de algum modo parece conseguir cobrir mais parte dessa variedade. Essa aqui cobre toda a variedade. Eu estou cobrindo toda a variedade e não tenho ambiguidade aqui no tempo próprio, eu não preciso botar um parâmetro arbitrário e depois descobrir curva a curva com o meu tempo próprio, todas elas têm o mesmo tempo. Ou seja, parece que ela é muito mais bem comportada, certo? Mas vamos ver uma coisa aqui. Isso é bastante importante. Como é que é a nossa transformação de coordenadas agora? Né? Eu posso falar aqui, o meu y0 vai ser igual a tal, ok? E o nosso y1 eu continuo sendo xi, só que agora tem que lembrar que o xi é isso aqui. Não é mais um parâmetro que aparece aqui, mas esse parâmetro que aparece aqui. Tá certo? Como é que a gente faz para inverter essa coisa aqui? O que vocês acham? Em termos de x1 e x0, certo? Isso. Passa ali, né? Pega o inverso multiplicativo e pega o cosseno. Arco cosseno. Inverso multiplicativo. Não, porque tem esse cara atrapalhando agora aqui, ó. O que vai acontecer é que a gente vai lembrar que nesse caso aqui você pode escrever cosseno hiperbólico de qualquer coisa, alfa zero tal sobre C, como raiz de 1 mais seno hiperbólico de alfa zero tal sobre C. Todo mundo concorda? O cosseno hiperbólico tem essa vantagem. Quando o argumento é real, ele é um número sempre positivo maior que 1, que é justamente essa raiz aqui, é um número positivo maior que 1. Mas isso aqui é o que, pessoal? Né? Ó, seno hiperbólico está aqui. Então, se eu multiplico por alfa zero, então vou botar aqui alfa zero, eu vou deixar aqui para ficar implícito, sobre C ao quadrado, isso. É o meu cosseno hiperbólico. Certo? Então, como é que eu posso agora fazer, né? Eu posso pegar o meu xi, ele vai ser igual a x1. Eu vou tirar esse cara aqui porque eu acho que ele vai confundir. Deixa eu ver se eu faço. Deixa eu ver a melhor notação aqui, pessoal. Essa transformação a gente já tem. Agora a gente quer a transformação inversa, né? Ou seja, essa transformação eu vou reescrever ela aqui, tá? Eu vou ter que o meu φ de y0, né? Que é uma função de tal xi é igual a tal. Peraí, não. Tá, deixa eu escrever primeiro aqui embaixo. Xi vai ser igual ao quê, né? Eu pego aquele cara para cá, fica x1 menos raiz menos C ao quadrado sobre alfa zero, raiz de 1 mais alfa zero x0 sobre C2 ao quadrado. Certo? Ou seja, esse cara aqui eu posso escrever com aquela notação melhor, que é φ. Qual a notação que eu estava usando? Aqui eu botei um R de Hindler, não foi? Eu vou botar aqui. Você botou um livro mesmo nesse livro, só que daí você pegava o. Então, essa aqui é a coordenada 1, né?
Mas eu vou botar um D aqui só para falar que é a coordenada deslocada, tá? Então, deixa eu ver se eu não errei nada. Isso mesmo. E aqui eu vou ter φ deslocado 0. Vai ser como, né? Deixa eu ver. Vai ser... Então, mas vai ficar assim, né? Seno hiperbólico menos 1 de alfa 0 x0 sobre c ao quadrado. Todo mundo concorda? Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma bobagem. Né? Que isso aqui é simplesmente... Não. Não, falta multiplicar por alguma coisa, né? Né? Porque isso aqui eu escrevi é a inversão daquele termo ali, e aquilo ali vai ser alfa 0 tal sobre C. Certo? Todo mundo concorda? Ó, só peguei esse cara aqui, multipliquei aqui, dividi por esse cara aqui, então aqui ficou velocidade ao quadrado, dividido por velocidade ao quadrado, é adimensional, seno hiperbólico, eu pego a inversa do seno hiperbólico, multiplico por C e divido por alfa 0. E obtenho esse cara aqui, ó. Então, eu vou multiplicar por C e dividir por alfa 0. E esse negócio aqui é tal. E tal é o meu φ deslocado coordenada 0. Todo mundo concorda que isso aqui é uma função de x1, x2? É uma função de x1, x2 que me dá... x0? Não, isso aqui eu só fiz temporariamente só para a gente pegar as constantes corretas. É isso aqui, ó. Ok? Então vocês vejam que a relação mudou substancialmente, certo? Ou seja, eu tenho esse negócio aqui, e o que eu tinha, eu vou escrever aqui, vai ficar o seguinte. Φ. Peraí. Obrigado. Estava me incomodando, eu não estava percebendo o que é. Ok. E aqui o meu φ coordenada x, 0, vai ser igual ao quê, né? Vai ser c ao quadrado sobre alfa 0, seno hiperbólico de alfa 0 tal sobre c. Né? Isso aqui é o que a gente já tinha. Esse cara aqui são as coordenadas x, coordenada 1 vai ser c ao quadrado sobre alfa 0, cosseno hiperbólico de alfa 0 tal sobre c, mais xi. Então eu tenho a função, eu tenho o mapa inverso e o mapa direto. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Del φ x mi del y ni. Como é que vai ficar esse negócio aqui? Então vamos lá. A derivada do zero em relação ao zero dá quanto? Vai ficar c cosseno hiperbólico de alfa 0 tal sobre c. Todo mundo concorda? Se eu derivar esse cara uma vez, dá cosseno hiperbólico em relação ao meu zero, que é o meu y0 aqui, ó. Vai sair o alfa 0, vai sair o c, vai ficar só o c aqui e o cosseno. Quando eu derivar esse cara aqui em relação a xi, eu vou ter 0 aqui, ó. Ok? Agora, a derivada... Deixa eu ver só se eu não estou fazendo bobagem. Isso, está certinho. Agora, o de baixo. Vocês preferem que eu deixe y0 aqui? Melhor, né? Só para ficar mais evidente o que está acontecendo. Como é que vocês preferem? Assim mesmo, né? Só para lembrar que agora não é uma simples curva, é uma troca de coordenadas, tá? Então, deixa eu fazer aqui direitinho. y0, y0, y1, e aqui está x. Vai ficar mais simétrico, mais bonitinho.
Tá, agora eu pego esse cara aqui, a derivada dele em relação a y0, vai ser a mesma coisa. Vai ter um c e um seno hiperbólico de α0 y0 sobre c. A diferença é que agora esse negócio aqui vai dar 1. Ok? Como é que fica a nossa métrica? Então a gente vai ter o seguinte. Eu pego essa matriz, transposta, transposta vai ficar assim. C cosseno hiperbólico de α0 y0 sobre C. Como está transposta, esse cara veio para cá, ficou C seno hiperbólico de α0 y0 sobre C. Né? E aqui fica 1 e aqui fica 0. Né? E eu tenho que multiplicar esse cara aqui por menos 1, 0, 0, 1. E aqui eu multiplico pela própria matriz. C cosseno hiperbólico de α0 y0 sobre C, 0, C seno hiperbólico de α0 y0 sobre C e 1. Ok? Bom, como é que vai ficar esse negócio aqui? Vamos fazer primeiro essa multiplicação aqui, tá? Então vai ficar linha vezes coluna, vai ficar menos C cosseno hiperbólico de α0 y0 sobre C. E 0 vezes esse cara aqui é 0. Esse cara aqui, vezes coluna, dá cosseno. Peraí, estou fazendo de errado. Ah, não, tá certinho. E aqui vai dar C seno hiperbólico de α0 y0 sobre C, certo? Aí esse conhece da 0 e esse conhece da 1. É simplesmente aquele negócio que eu falei na outra aula, que é a multiplicação para essa matriz, muda o sinal dessa coluna aqui. E aqui a gente vai ter C cosseno hiperbólico de α0 y0 sobre C. Deixa eu ver se estou esquecendo. Não. 0, seno hiperbólico de α0 y0 sobre C e 1. Né? Isso aqui vai ficar como? Ó, esse vezes esse vezes esse dá quanto, pessoal? Então, isso aqui vai ficar esse com esse. O cosseno está com menos e esse cara está com mais. Então vai ficar menos C ao quadrado. Constante. Isso vai ser bastante importante. Esse com esse cara aqui vai ficar como? C seno hiperbólico de α0 y0 sobre C. Aqui está a novidade. Né? Quando você multiplica esse coluna aqui, vai ficar esse cara aqui. A gente sabe que aqui tem que ser a mesma coisa, porque essa matriz é simétrica, mas é exatamente o que já aconteceu para a gente. C vezes seno hiperbólico de α0 y0 sobre C. E agora essa linha com essa coluna dá 1. Essa é a métrica de Minkowski nessas coordenadas. O que está acontecendo? Ela não é mais diagonal. Mas por que ela não é diagonal? Porque isso aqui é o termo de sempre, né? Geralmente a gente bota menos 1, mas é porque como usei tal e tal tem unidade de tempo e não de comprimento, tem que ter o C quadrado aqui. Se eu tivesse feito com T lá atrás, teria C quadrado também. O que significa a gente ter esse termo aqui, pessoal? Alguma ideia? Porque a gente ganhou várias coisas aqui e o que a gente perde é que a nossa métrica agora ela tem componentes tempo e espaço. Como
Como é que a gente pode medir o efeito desse termo? Espera um pouquinho, tem uma coisa errada. Vai ter ponto que ela não está bem definida. Não, espera um pouquinho. Não, tá certinho, sim. É porque aqui é tempo e espaço, então tem que ter só um C mesmo, porque senão as unidades não dão certo. Na verdade, idealmente, eu diria o seguinte, cara. Vou botar um C aqui, ó. Tá? E aí, esse cara aqui não muda em nada. E esse cara aqui, ele vai... Era tal, aqui fica C ao quadrado. Certo? E aqui fica C ao quadrado. Ok? Quando eu derivar, não vai ter mais esse cara aqui. Não vai ter mais esse cara aqui. Só para ficar padrão, tá? Então, em vez de tempo próprio, unidade de tempo, agora a gente tem tempo próprio, unidade de comprimento. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu só mudei a unidade ali do y0, tá? Porque aí esse cara todo fica dimensional como a gente tinha originalmente. Né? Eu botei o C aqui. E aí, na hora de mudar aqui, eu tive que multiplicar e dividir por C, por isso que apareceu o C quadrado agora aqui, em vez do C que aparecia antes. Maravilha. Como é que a gente usa, como é que a gente extrai a informação da métrica? Ou seja, essa métrica agora, ela tem essa característica engraçada aí, né? Ou seja, se eu for escrever ela em termos de... Vou botar aqui um ponto. Isso aqui vai ficar assim, ó, menos dy0 quadrado. Todo mundo concorda? Né? Mais dy1 quadrado. Só que agora ela vai ter mais um termo aqui, né? Ela vai ter um termo de... Peraí, tem que ter o 2 ou não? Tem um 2, né? Tem um 2, seno hiperbólico. Ok. 2 seno hiperbólico de alfa 0, y0 sobre c ao quadrado, dy0, dy1. Tá certo? E aí? Essa métrica, o determinante dela vai ter pontos em que parece que está dando zero. Como é que é? Se você pegar o Determinante dessa métrica vai ser... não, mas Vai ser menos 1... Não, vai ser, ó. O determinante dela vai ser menos 1 mais menos, quer dizer, né? Porque o determinante é esse vezes esse menos esse vezes esse. Então, vai ficar menos de alfa 0 y 0 sobre c ao quadrado. Só que isso aqui é menos cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa 0 y0 sobre c ao quadrado. Isso aqui nunca é zero. Você pode botar o y que você quiser ali, que esse negócio não vai para zero. Ela é definida em todos os pontos. Certo? Mas eu quero que vocês pensem aqui o que significa esse negócio. eu acho que eu confundi as coisas. Na verdade, a gente tem que analisar a matriz de transformação, né? Não pode ter determinante igual a zero. Não a... É porque tanto faz, né? Porque você tem o seguinte, né? Determinante de eta é igual a menos 1, certo? Determinante de transformação eta transformação vai ser igual, né? Espera um pouquinho, aqui a transformação de similaridade, né? Então, esse cara aqui é menos 1. Então, sabe que o determinante do produto é o produto dos determinantes, né? E sabe que o determinante do inversa da matriz é igual ao determinante da própria matriz.
Então esse cara aqui não é isso. É transposta mesmo, tá? Isso. Então isso aqui vai ser determinante de t ao quadrado vezes, vai ser menos determinante de t ao quadrado. Certo? Então, olhar para o determinante dela transformada ou olhar para o determinante da transformação dá no mesmo. Isso, exatamente. Porque você não poderia trocar vetor por covetor. Mas ninguém tem nenhuma ideia de o que está acontecendo aqui? Por que apareceu um termo fora da diagonal? O que acontece quando você anda na direção x, y1 aqui no nosso sistema? Pensa que você está agora no y0 e y1. Né? E em contraposição, você tem aqui o nosso x0 e o nosso x1. Toda vez que você escreve um sistema de coordenadas, você tem duas coisas que vêm naturalmente deles, que são as bases holonômicas. Né? A base holonômica do sistema de coordenadas é del y mi. Né? Isso aqui é um conjunto de vetores que te dá uma base para você escrever vetores. É um conjunto de vetores de base que te permite escrever qualquer vetor. E aqui você também tem del x mi, certo? Só que implícito ao sistema de coordenadas tem esses vetores de base e quando você varia uma coordenada, ou seja, quando você varia x0 aqui, vamos pegar o caso mais simples. Quando você varia x0, você vai andar numa curva cuja tangente coincide com del x0, certo? Que curva é essa? São as curvas verticais. Elas são curvas naturais que você ganha quando você escreve um sistema de coordenadas. Toda vez que você escreve um sistema de coordenadas, você está, de certa forma, escrevendo uma família de curvas, que é basicamente o que a gente está vendo aqui. A gente está fazendo o contrário. A gente pegou uma família de curvas e transformou num sistema de coordenadas. Mas eu estou falando que se você olhar ao contrário, você fala o seguinte, eu começo com um sistema de coordenadas. Que família de curvas ele representa? É só você olhar os vetores de base te dão tangentes, você procura curvas que coincidem com aquela tangente, que vai ser simplesmente a variação daquele parâmetro. Certo? Então, essa curva aqui é uma curva natural desse sistema de coordenadas. E tudo que você fizer nesse sistema de coordenadas carrega essa informação nele, naquela coisa. O que acontece quando eu agora vario só o x1? Eu estou pegando as curvas que têm tangente igual a x1, a del x1. Só que del x1 é um vetor tipo espaço. Então, as tangentes vão te dar linhas tipo espaço, certo? Então, eu vou ter essas linhas aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte, nesse sistema de coordenadas, essas linhas tipo espaço, elas são linhas de simultaneidade para aquele sistema de coordenadas, certo? Significa que quando eu ando nessa direção aqui, eu estou em pontos que vão ser vistos simultâneos por esses observadores aqui, certo? E agora aqui, o que vai acontecer? Se eu ando aqui, será que a mesma conclusão se preserva? O que vocês acham? Acho que não vai depender da transformação, né, de coordenadas. Você pode ter combinações de x0, x1, então uma coisa que estava só nas curvas de simultaneidade pode ser diagonal. Se você... O que acontece quando você anda com esse cara aqui fixo? Você está andando com essa coordenada aqui, só que para esse tempo aqui, ó, você não está em linhas de simultaneidade. Porque as linhas de simultaneidade, a gente já viu, são as linhas de simultaneidade... Acho que eu já posso pagar isso aqui, né? São aquelas que a gente estava discutindo antes. Ou seja, a gente sabe que para esse tempo, para essa coordenada de tempo, você tem aqui a cunha de Hindler, certo? Você tem esses caras aqui, que aceleraram bem rápido.
os que aceleraram mais devagar, né? E você tem todo mundo aqui. E a gente viu que as curvas de simultaneidade são essas aqui, ó, para esses tempos. Só que quando você anda aqui, você está andando reto aqui. Você não está andando sobre essa linha, você está andando reto daqui para cá. Certo? Então, eu não entender, tipo, a origem de como apareceu esse termo misto, porque ali você colocou somando o Xi. E o Xi Isso. ele tem essa natureza de estar andando nas curvas. Ele está andando nas mesmas curvas que o X1 andava. Isso. Então, para mim, Só que o significado da métrica, ele vê todo o sistema de coordenadas. Como o significado do primeira componente mudou, né? Cadê? Como o significado da primeira componente mudou, porque agora é o tal, que é o nosso tempo próprio da curva acelerada, então ele não pode ser, digamos assim, ortogonal a esse mesmo cara aqui. Certo? Como é que você pode ver esse negócio aqui? Como é que fica... Pega uma curva qualquer. Como é que fica o seu eta de uma curva aqui, x ponto? Né? Ou seja, esse negócio aqui vai ser x ponto, não, porque isso aqui vai ficar confuso. Deixa eu pensar uma maneira não confusa de fazer isso aqui. Deixa eu pensar. Vamos pensar num... na minha cabeça, isso também tinha que acontecer com aqueles termos de coordenadas antigos, só que não tinha esses termos cruzados, quando o Xi estava multiplicativo. Por que tinha que acontecer ali? Porque me parece ser da natureza do sistema de coordenadas aquele Xi andar nas curvas, daí para mim tinha que ter esse caráter de estar nas curvas de tempo constante, andar sobre ele. Entendi o que você quis dizer. Acho que eu não preciso formular melhor a pergunta. Bom, o ponto é esse, né? Quando você anda sobre essa linha aqui, ó, você está andando nas linhas que vão ser simultâneas naquele sentido que a gente falou. Esse cara aqui tem uma velocidade, ele tem uma velocidade da luz, ele tem a velocidade de simultaneidade, está andando nessas linhas de simultaneidade aqui. Certo? Quando você anda nas linhas de simultaneidade, é a mesma coisa que você andar nessas linhas de simultaneidade aqui. Você não está saindo, você não está furando a hipersuperfície de simultaneidade quando você anda em x1 aqui. Tá certo? Agora, nesse sistema de coordenadas que a gente obteve aqui, ó, quando você anda em x1, você está saindo das linhas de simultaneidade. Ou seja, você está variando o tempo próprio. Isso que eu queria dizer, tipo, na antiga sistema de coordenadas... Ou melhor, desculpa, não está variando o tempo próprio, você está variando o tempo. O tempo coordenado. Para mim, no antigo sistema de coordenadas, a gente também já estava saindo da superfície de simultaneidade, quando a gente variava o Xi. Não, mas a gente construiu o sistema de coordenadas justamente para isso não acontecer. Ah, é? É. Acho que eu perdi isso. Quando a gente... Não, justamente, o que a gente fez, né? A gente pegou esse negócio, pegou a curva... Ah, que seja uma constante, né? Que ser constante. Isso. A gente fez de propósito para que ele não variasse. Mas se você tivesse aquele sistema de coordenadas com a hipótese do Xi ser livre, chegaria também em algo assim? Como é que é? Desculpa, você pode Se repetir? na construção o Xi ele tivesse livre naquele sistema de coordenadas, Xi vezes seno hiperbólico de um lambda, a gente chegaria em algo assim também? Quando fizesse a transformação de coordenadas? Porque para mim ele tem essa informação de estar saindo de uma hipersuperfície para outra. Mas o que leva de umas... O que vai definir as hipersuperfícies num certo sistema de coordenadas são as hipersuperfícies de tempo constante. Que no caso lá é o tempo próprio, tal barra. Não é o tempo próprio. É o tempo coordenado. Lembra, ele deixa de ser tempo próprio quando a gente vai para o sistema de coordenadas de Hindley. É porque ele tem aquele termo aceleração, sexta grau. Exatamente. O termo de Xi, ele muda
como é que se diz? Não vai cortar exatamente o alfa zero para dar simplesmente C ali. Certo? Bom, pessoal, acho que a gente pode parar nesse assunto por aqui. Depois a gente pode voltar, se for o caso, mais para frente, quando a gente for usar isso para ver a radiação emitida. Eu acho que a gente pode mudar de assunto agora para começar a pensar no seguinte: como que a gente pode ver a distribuição de energia em momento do campo eletromagnético e como que a gente pode ver como é que a gente pode construir tipo um vetor de quadrimomento agora para o campo eletromagnético, certo? Uma questão do campo eletromagnético é que ele em si, se você pensa ingenuamente, ele já tem uma noção de direção associada a ele, e a gente comumente, quando está fazendo eletromagnetismo, a gente pensando que no espaço tridimensional você tem um certo campo magnético aqui, você pensa nessas linhas de campo, que são as linhas, por exemplo, do campo elétrico, são as linhas que seguem essas tangentes, né? Ou seja, as curvas cujas tangentes, né? Você pode pensar aqui que você tem uma curva de lambda, e aí as curvas cujas tangentes coincidem com o campo elétrico são essas linhas de campo aqui, certo? A pergunta é a seguinte: para onde flui a energia do campo eletromagnético? Ou seja, qual é a energia do campo eletromagnético e para onde ela flui? Certo? Será que tem alguma relação com a direção do próprio campo elétrico e magnético? Certo? Então vamos fazer o seguinte: vamos construir o conceito de energia do campo eletromagnético. A gente vai começar lá na eletrostática, depois a gente faz para a magnetostática e depois a gente pode ver a versão covariante disso, tá certo? Aí a gente vê o teorema de Poynting e aí a gente entende que o fluxo de energia em momento do campo eletromagnético não tem nenhuma relação direta, nem só com o campo elétrico ou só com o campo magnético, mas na verdade é uma mistura dessas coisas todas, tá certo? Bom, como é que a gente faz para calcular a energia do campo eletromagnético? Como é que vocês viram isso quando vocês fizeram eletro? Vocês lembram? Então, alguém lembra como é que isso foi feito lá em eletro? Isso. Tem uma série de detalhezinhos que a gente pode revisitar aqui. Então, quando a gente começa a ver isso na eletrostática, a gente não tem nem naquele momento uma noção de que o próprio campo eletromagnético é uma entidade física separada das cargas, né? Isso é uma coisa que você só percebe na eletrodinâmica quando você coloca variação temporal e você percebe que você pode ter campo eletromagnético mesmo na ausência de cargas, né? Ou seja, quando você acelera uma carga, se você destruir ela em seguida, o campo elétrico continua existindo. Enquanto a gente viu nos propagadores que aquele campo eletrostático que a gente vê normalmente, ele só existe enquanto a carga existir. No momento que a carga deixa de existir, aquele campo some para sempre, né? Daquele instante para o futuro, onde a carga foi destruída, vai ter um cone vazio que não vai ter campo eletromagnético dentro, certo? Mas se você acelerar a carga, não. Você pode ter um fóton dentro do cone que vai sobreviver para sempre. Bom, como é que a gente vê então a energia, né? Você pode pensar o seguinte: pensa que você tem uma distribuição de carga aqui, ok? Essa distribuição de carga, então eu tenho Q1, Q2, Q3, Q4, certo? Vai gerar um campo eletromagnético final aqui, certo? É o campo total que você obteve quando você projetou essa configuração de 4 cargas aqui. Então a gente vai usar o que nós sabemos de energia da mecânica para induzir um conceito de energia para o campo eletromagnético. Como é que a gente faz isso? Né? A gente faz o seguinte. Isso, elas estão fixas, não só paradas. Eu peguei essas cargas e amarrei elas no espaço-tempo de alguma forma lá, eu preguei ela no meu laboratório, tá certo? E aí eu vou pegar com a energia, né, de eu pegar uma carga que está lá, distante o suficiente para poder desconsiderar a energia de interação e carregar ela para cá, certo? Então, como é que eu faço isso, pessoal? Então a gente sabe que a força aqui, né, vai ser a carga
vezes o campo elétrico, numa situação eletrostática. Então aqui a gente tem que considerar mais uma coisa para essa conta dar certo, né? Eu estou trazendo essa carga aqui tão devagar que eu posso desconsiderar qualquer tipo de efeito magnético, certo? Senão a gente depois vai ver isso, a gente teria que considerar o campo magnético e a gente já teria a energia completa. Mas como a gente vai fazer um negócio mais passo a passo, a gente faz primeiro só com o campo elétrico. Então é uma situação adiabática, certo? Carrega um pouquinho, carrega um pouquinho, carrega um pouquinho, e aí a minha força é sempre dada por isso aqui, certo? Bom, o meu trabalho vai ser igual a... Opa, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Tá. Eu já vou explicar isso aqui. Vai ser menos que... Esses Q1, Q2, Q3, Q4 são as fixas aqui. Essa carga aqui é a carga que eu estou trazendo, tá? É a carga Q. Ela não é nenhuma dessas aqui. Essas aqui estão fixas e estão girando esse meu campo eletromagnético total aqui. Ok? E isso aqui vai ser a integral de linha do meu campo DC. Ok? Por que a gente está botando menos aqui, pessoal, e não mais? Ó, eu tenho a energia que eu estou usando, para carregar esse cara para cá aqui, tá certo? Então essa tem que ser a energia que vai ser acumulada no campo eletromagnético devido ao trabalho que eu, agente externo, exerci sobre o problema, tá certo? Então o que eu vou usar é o conceito de mecânica que eu conheço, como eu estou gastando energia, e vou atribuir essa energia ao campo. Por isso que tem que ter esse sinal de menos aqui. Tá certo? Implicitamente estou supondo uma conservação de energia aqui. Tem maneiras mais avançadas de fazer isso, mas a gente começa assim e depois a gente vai para outras. Certo? Todo mundo entendeu por que tem menos aqui? Você está realizando o trabalho no campo. Exatamente. Aí eu estou atribuindo ao campo o trabalho realizado pelo campo negativo da energia que eu realizei. Ok? E, nesse caso eletrostático, isso aqui vai ser igual a menos que gradiente de V. Certo? Então, essa curva fechada aqui, o que vai acontecer, pessoal? Digamos que eu tenho uma posição final aqui, e esse negócio vai ficar carga vezes potencial na posição B, que é a posição final, menos o potencial na posição A. Ok? Bom, aqui a gente vai falar o seguinte, ó, eu estou indo da minha posição XA até a posição final que eu vou carregar esse negócio, que é o meu XB. Ok? Se o campo eletrostático está sendo gerado por essa distribuição de carga localizada aqui, a gente já sabe que esse negócio cai com 1 sobre a distância, certo? Então basta que eu considere que eu trouxe esse cara de longe o suficiente para eu poder dizer que esse cara aqui vai ser 0. Vai cair com 1 sobre o raio. Então eu jogo fora esse negócio aqui e esse negócio ficou carga vezes na posição final. Certo? Bom, agora, e se eu estou montando um sistema de cargas, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu trouxe aqui, eu desenhei a configuração do que acontece quando eu já tenho o Q1, Q2, Q3, Q4, e eu trago aqui, digamos, o Q5, certo? Então, esse cara aqui é o Q5, esse cara aqui é o Q5, né? E esse cara aqui é o campo elétrico até a carga 4. Ou seja, o campo elétrico formado pela essa distribuição de cargas, onde eu trouxe já 4 carguinhas para cá, tá certo? Então esse cara aqui é 4, deixa eu botar aqui, 4, 4, 4,
4 e aqui a quinta carga, certo? Bom, qual vai ser, então, o trabalho para trazer... Isso aqui é para trazer a quinta carga. Qual é o trabalho que eu realizei, então, que o campo realizou, desculpa, quando eu trouxe a primeira carga? Então, aqui eu montei, igual a gente faz em matemática, né? A gente faz para dado n, como é que acontece n mais 1. Agora eu vou fazer o caso 0 e aí a gente faz por indução a fórmula, certo? Então, aqui é o caso 4, eu estou indo para o caso W5, tá certo? Mas o W1, o que acontece? Eu tenho nenhuma carga aqui e trago uma carga do infinito. Que tipo de trabalho eu realizo? Desculpa, que tipo de trabalho o campo realiza? Porque eu estou realizando trabalho para trazer a carga. Eu tive que acelerar a carga e desacelerar a carga quando eu cheguei aqui. Mas eu não estou querendo saber todo o trabalho que eu tive que fazer. Eu quero saber o trabalho que o campo que está aqui realizou na hora que eu trouxe a carga. Tá certo? Por isso que eu estou introduzindo aqui só a força devido ao campo eletromagnético dessas cargas. Tá certo? Ali você colocou, só uma coisa, ali você colocou o negativo da carga assim explicitamente, mas deve ficar um pouco consistente, né? Qual o negativo? Na força ali, que 5 é 4. O que tem? Aquela... Ah não, tá, esquece, você escreveu como gradiente potencial, que é o negativo. Isso. Eu achei que ele estava na... Beleza, então todo mundo concorda que isso aqui é igual a zero? E esse cara aqui? 2. Então, opa, 2. Então vai ser a carga 2 vezes o potencial devido ao V1. Mas quem é V1, pessoal? Condição de contorno, zero no infinito, não tem nenhuma complicação, não tem condutor, não tem nada aqui. Então esse negócio aqui vai ser simplesmente Q2 e aqui Q1 dividido por 4π ε0 módulo de x2 menos x1. Todo mundo concorda? Uma vez trazidas as cargas para o ponto que é o final delas, eu prego elas no meu laboratório e continuo trazendo. Então, o que aconteceu com W3? Vai ser Q3, que multiplica V2, certo? E isso aqui vai ser igual a Q3, Q1 sobre 4π ε0, x3 menos x1. Não precisava... Deixa eu fazer isso. Q2, 4π, x3 menos x2. Deixa eu não usar isso aqui não. Todo mundo concorda? Ou seja, a energia realizada pelo campo, na hora que eu trouxe N cargas, vai ser simplesmente o QN somatório de I igual a 1 até N menos 1 VI. Ou seja, é sempre a produto da carga pelo todas as energias, o potencial exercido por todas elas. A gente está usando aqui, claro, que a gente tem o princípio de superposição, né? Ou seja, o campo elétrico da configuração de cargas é a soma do campo elétrico devido a cada uma das cargas separadamente. E aí a gente consegue construir esse negócio aqui, certo? As duas coisas são equivalentes, né? O princípio de superposição vale porque é linear, né? Então, se você quiser pensar um pouco sobre isso, e eu acho importante, você tem que isso não é uma questão da estrutura das equações, isso é uma consequência de uma coisa empírica. A gente foi no laboratório e a gente mede isso, a gente mede a força devido a uma carga, tira a carga, bota outra carga, mede a força devido à segunda carga e a gente mede outro vetor. Agora a gente bota as duas cargas ao mesmo tempo e mede a força. E a força é exatamente a soma vetorial dessas duas forças anteriores. Isso aí a natureza diz pra gente, não tem nenhuma imposição a priori nossa que faça isso. Claro que se fosse diferente disso, as coisas seriam muito mais complicadas, tá? Mas isso é um resultado fundamentalmente empírico. Tá? Ok. E aí a gente tem o seguinte, o trabalho total vai ser a soma desses caras todos aqui.
esse cara aqui até N e esse cara aqui. Todo mundo concorda? Eu gastei primeiro um tanto de energia, depois eu gastei mais um outro tanto de energia, e a gente sabe que energia é aditivo também. Nesse caso aqui, a gente vai ver que aqui vale também um princípio de superposição no sentido limitado, tá certo? E esse negócio aqui vai ficar igual a soma de J de 1 até N, QJ, soma de 1 até N menos 1, QI, dividido por 4π ε0 xj menos x. Certo? E aqui eu posso ainda fazer o seguinte, eu vou juntar os somatórios todos, vai ficar j de 1 até n, e aqui, deixa eu ver... O J aí pode confundir, né? Do XJ. Como é que é? Eu tô confuso. Aquele XJ da norma ali. O que tem? Porque como você está somando... Mas é o mesmo, né? Tá vendo que aqui é sempre o 3 aqui, que está fixo? Porque eu estou trazendo a terceira carga, então a posição final da terceira carga ela vai aparecer aqui para dar energia potencial da interação eletrostática entre a carga 1 e a carga 3, e a carga 2 e a carga 3. Ok? Então, deixa eu só colocar todo mundo juntinho aqui. Então, o I vai de 1 até N menos 1. E aqui, QJ, QI, dividido por 4π ε0 XJ menos XI. Espera um pouquinho. Peraí que eu... Ah, tá. Aqui eu tô fazendo besteira, tá, pessoal? Aqui, ó, é J menos 1. Tá? Eu não posso somar as cargas que ainda não vieram, porque elas não estão lá para causar energia. Inclusive, ela mesma não está lá para dar energia infinita com ela, tá certo? Bom, mas isso aqui, como é que a gente pode pensar nesse negócio aqui, pessoal? Isso aqui é uma matriz, você pode pensar em elementos de uma matriz, é uma matriz simétrica, certo? Eu posso chamar esse cara aqui de M, aí é fácil ver que MJ é igual a MJI, tá certo? E eu estou somando o quê? Quando eu somo desse jeito aqui, pessoal? Eu estou pegando a matriz e eu tenho os elementos da diagonal, tanto faz quem são, e eu estou somando todos esses termos aqui, ó. Vocês concordam? O que eu posso fazer? Essa matriz é simétrica. Se ela é simétrica, eu posso, esse pedaço, esse triângulo superior, é removida a diagonal, o triângulo superior é igual ao triângulo inferior, certo? Então, eu posso pegar esse somatório, né? Eu posso... E esse negócio vai ficar assim, ó. Soma de J de 1 até N, soma de I de 1 até N. Aqui na soma eu tenho que explicitamente dizer que I é diferente de J, porque eu não estou querendo considerar os elementos da diagonal. E eu boto um fator de meio aqui, porque eu estou somando dois triângulos iguais. Então, se eu estou somando duas vezes a coisa que eu queria, eu tenho que dividir por meio. E aqui vai ficar QI, QJ, dividido por 4π ε0 XI, XJ, menos XI. Tudo certinho até aqui, pessoal? Bom, então, a gente tem nosso resultado final até aqui. Só que, o que é isso aqui, pessoal? Se eu pego só esse pedacinho aqui, ó.
Ó, esse aqui é o J, né? Então, só por simplicidade, eu vou pegar esse... Deixa eu escrever de novo ali para ficar mais fácil. Eu vou pegar essa mesma expressão, ou seja, a minha energia total, eu vou escrever ela assim, ó, soma sobre J de 1 até N, aí eu boto QJ aqui, e aí eu vou botar a soma de I de 1 até N para I diferente de J, e aí eu vou ter o seguinte, QI dividido por 4π ε0 xj menos xi. Certo? Agora, o que é isso aqui? Tem. O que é esse pedacinho aqui? É o potencial eletrostático devido a todas as cargas, exceto a carga I. Desculpa, exceto a carga J. Certo? Então esse cara aqui vai ser 1/2 de soma de J de 1 até N, QJ. E aqui eu vou botar assim, ó, um VJ chapéu. Certo? De X. De XJ. Esse chapeuzinho ali para dizer que eu estou pegando todos os caras, exceto o J aqui, né, para calcular o meu potencial. Bom, qual é o problema aqui, pessoal? O que vocês acham? A gente, de certa forma, seria bom se a gente conseguisse remover isso aqui. Porque parece que a nossa energia ela vai ter essa configuração, essa expressão que não me dá alguma coisa do tipo a interação da carga J com um certo campo dado. Porque o campo que eu considero precisa ser diferente. Certo? Para cada carga J eu preciso considerar um campo diferente. Então não parece ser uma carga interagindo com um campo que está lá. Parece ser uma coisa que está mais associada às cargas do que ao próprio campo. Tá certo? Mas isso é efeito da gente ter evitado essa energia infinita aqui. Certo? Ou seja, o problema é que se você considera um cara do tipo esse cara aqui em geral, naturalmente, isso aqui vai ser 4π ε0 x menos o x0 aqui, a posição da carga, certo? Então, quando esse cara se aproxima de zero, esse cara aqui dá infinito. Né? Então, eu não posso meio que... Se não fosse infinito, o que eu poderia fazer aqui? Exatamente, eu poderia pegar esses termos, somar e subtrair e ter um conceito de energia do jeito que eu quero, ou seja, um campo, uma carga elétrica interagindo com esse campo eletromagnético, tá certo? Então, como é que a gente faz para a gente, digamos, tentar corrigir esse problema aqui? A gente repensa esse problema do ponto de vista de uma distribuição contínua de carga, certo? Bom... vamos fazer o seguinte, a gente tem W, vai ser igual a 1/2 de soma de J de 1 até N, ρ de X I, delta V, deixa eu ver só se é isso aqui que eu quero, e aqui eu vou pegar somatório de ρ de xi delta V. Eu já vou explicar o que eu estou fazendo aqui. Acho que a minha escolha de notação aqui não foi muito feliz. Ok? Então o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou pegando essas minhas carguinhas aqui e estou fazendo o seguinte. Eu tinha feito um monte de carga pontual, né? Deixa eu escrever aqui mesmo. Eu tinha feito aqueles monte de cargas pontuais assim. Só que agora eu vou fazer o seguinte, aqui era Q1, Q2, Q3 e Q4.
Em vez de eu fazer uma carga pontual, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu tenho uma carga que está distribuída num certo volume, certo? Esse volume aqui ele tem um tamanho ΔV, e eu tenho minha densidade de carga ρ aqui, ó, de forma que ρ de x1 vezes ΔV me dá a carga Q1. Certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou borrando minhas cargas, eu estou colocando elas lá e estou espalhando elas num elemento de volume finito. Tá certo? XJ, né? Que é a carga J, o primeiro envolvido. Deixa eu ver, aqui é J, aqui é a carga I. Isso aqui é I, né? De 1 até N. E aqui é J. Ah, isso aqui que você estava falando, né? Isso. Eu fiz direitinho aqui. Bom, qual o truque que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu posso passar esse cara aqui do contínuo para do discreto para o contínuo, considerando esse ΔV indo para zero quando o meu N vai para infinito. Então eu vou pegando essas cargas pontuais e colocando mais delas, mas eu vou botando elas como uma densidade no espaço, certo? Então, quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou ter integral. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Somatório de 1 até N para I diferente de J, de ρ de xi ΔV sobre 4π ε0 x menos xj x... Botei, tem que ser I aqui. J menos I, né? No limite, N vai para infinito e ΔV vai para zero, tá certo? No sentido de integral de Riemann, isso aqui vai ser integral de ρ de x0 d3x0 dividido por 4π ε0 módulo de xj menos x0, certo? Só que aqui eu tô... Tá vendo que esse cara aqui está subtraído? Então eu tive que somar o termo e subtrair. Então eu estou subtraindo o termo que eu somei. Eu já vou explicar o que eu tô pensando aqui. Certo? J, ΔV e 4π ε0 xj menos xj. Tá certo? Esse termo aqui, ó, é o termo que eu tive que subtrair, somar e subtrair para essa cara aqui virar esse cara aqui. É um termo a mais, tá certo? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? A gente pode fazer isso depois talvez de uma maneira um pouco mais precisa, mais formal, se vocês quiserem, mas basicamente eu tenho que regularizar esse negócio aqui. Eu boto um epsilon, tá certo? E aí esse negócio aqui vai ficar, né? Boto mais um epsilon aqui, positivo, ou melhor, módulo aqui, e aí eu boto mais epsilon aqui, por exemplo. Então isso aqui dá zero, aí eu estou fazendo esse limite, mas eu estou fazendo esse limite de forma controlada, de forma que ΔV vá para zero mais rápido que epsilon. Tá certo? Quando eu faço isso, esse negócio aqui eu jogo fora. Ok? Tá compreensível o que a gente está fazendo? Ou melhor, tá evidente a hipótese que a gente está fazendo para fazer essa conta? O que vocês acham? Né? Por exemplo, lembra que a gente fez essa continha lá atrás, né? A gente pegou esse cara aqui, módulo de xy, de xj menos x. Esse cara aqui é raiz de xj menos yj.
ao quadrado, certo? E eu vou botar um epsilon aqui, porque a gente somou um epsilon aqui. Ó. O que isso aqui está fazendo para a gente, pessoal? Né? Eu vou botar um xi aqui. Ou um x qualquer. Né? A gente fez essa regularização lá atrás para a gente justificar delta de Dirac, para a gente justificar tudo, a gente fez essa regularização aqui. Essa regularização está dizendo o seguinte, eu estou chegando à minha densidade de carga. Uma hora que eu chegar perto o suficiente, a minha energia para de aumentar. Significa que a minha carga está borrada com uma escala epsilon aqui. Certo? Então, ela tem como se ela tivesse um certo raio, e dentro desse raio ela fosse constante, ela não crescesse mais a densidade de energia ali. Tá certo? Então, eu estou pegando isso aqui, quando eu substituo, ou seja, para deixar bastante claro, a gente fez a continha para essas coisas todas aqui, ó. A gente mostrou por que o potencial é isso aqui. A gente mostrou que, na verdade, isso aqui não está certo. Tá certo? Isso aqui é um abuso de linguagem. A gente, na verdade, teria que estar o tempo todo colocando um epsilon aqui. E lembrando que para mandar esse epsilon para zero só no fim. Tá certo? Porque esse cara aqui, ele só vai ser, de fato, a função de Green do Laplaciano nesse sentido. Porque senão ele não está definido em zero. Ponto final. Para a gente definir em zero, a gente tem que dizer como a gente está definido em zero. E aí eu estou lembrando vocês que a gente está definindo ele em zero assim. Eu ia perguntar por que não usar o regularizador, o epsilon, já no discreto, mas aí tipo... Mas na verdade a gente tinha que usar. Mas aí fica estranho, né? Porque ele é um número real, né? Daí... Qual o problema? Ele tem que ser um número real. Isso aqui é uma raiz bem definida. Lembra que a gente fez a continha? A gente integrou esse negócio aqui. A gente viu que para dar delta de Dirac, a gente tinha que fazer o limite desse cara indo para zero, depois da integral e tal. Você está confundindo com o regularizador de Feynman? Ah, não, tá certo. O que é discreto, os cargos está pegando, mas a posição ali também é anunciada, então acho que tá certo. E por que a gente já não regulariza ali, sem precisar ir para os contínuos? Tipo assim, coloca o BJ-til como uma soma de BJ mais 1 sobre 4π0, xj mais xj mais epsilon. Porque se a gente faz isso, o que acontece é que a contribuição num ponto vai para zero também. Porque a contribuição... Veja, eu tenho um contínuo de carga aqui, ρ de x, certo? O problema é o seguinte, se eu faço o contínuo, eu não tenho problema nenhum. Tá? Mas se eu vou falar o seguinte, qual é a quantidade de carga que eu tenho num ponto de raio epsilon, e esse epsilon vai para zero, a densidade de carga é zero. A carga total é zero. A carga total, no volume indo para zero, numa densidade continuamente distribuída, é zero. Certo? O que faz ela não ser zero é quando eu transformo numa delta de Dirac. Ou seja, eu fixo que o volume tem que ser 1, e aí mando para zero, só que aí ela tem que ser infinita naquele ponto. Entendeu? Então, eu não consigo fazer... Eu preciso dos dois ingredientes. Né? Eu preciso desse cara regularizado e eu preciso que esse cara aqui seja distribuído continuamente. Porque senão esse cara explode. É justamente o que eu não quero que aconteça. Eu quero que esse negócio ele precisa ir para zero para que esse cara indo para zero também, esse cara ganhe desse. Porque se eu fizesse esse cara aqui indo para uma delta de Dirac, aqui eu não ia conseguir regularizar, porque esse cara ia explodir, ia ser uma divergência maior ainda. Então a lição aqui importante é essa. A gente tem que lembrar que o potencial eletrostático, na verdade, ele precisa de uma regularização, porque senão as integrais, a função de Green, nada daquilo faz sentido. Então a gente já está fazendo isso lá desde partida. Quando a gente discutiu as deltas de Dirac, a gente já introduziu esse conceito, certo? Aqui eu estou só lembrando que a gente de uma coisa que a gente já sabia e estou complementando com o seguinte. Eu estou dizendo que esse cara aqui, ele não pode ir para zero de qualquer forma, ele tem que ir para zero de uma forma mais lenta que esse cara aqui. Esse cara tem que ir para zero mais rápido. Você pode pensar que esse cara vai para zero com epsilon ao cubo, por exemplo. Se esse cara vai para zero com epsilon ao cubo e esse cara vai para zero com epsilon, então isso aqui vai para epsilon com zero ao quadrado, com epsilon ao quadrado, então vai para zero. Esse problema que está surgindo desse infinito que está aparecendo, é aquele problema anterior que você falou da carga sofrendo efeito do próprio campo ou não? Porque parece que é como se a gente estivesse calculando o potencial da carga sobre a própria carga. O J aí. Sim.
É exatamente esse o problema, só que a gente não está modelando isso explicitamente. O que a gente está falando é o seguinte, qualquer efeito que essa carga possa ter de autointeração pode ser jogado fora. Ou seja, ele vai se integrar, ele vai dar uma carga efetiva para a partícula e quando eu olhar de longe ela vai parecer uma partícula efetiva, mas eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo nessa escala quando eu procuro modelar escalas maiores. Certo? Então, a gente tem que mandar o n para infinito, a gente manda o ΔV para zero, a gente manda o epsilon para zero de uma forma mais lenta que esse cara aqui. Agora sim, esse negócio aqui vai para zero. Então, quando a gente escreve a energia do campo eletromagnético desse ponto de vista aqui, a gente tem que lembrar dessas coisas todas que a gente está fazendo, porque isso tudo tem implicações sobre a modelagem fundamental das partículas e dos campos. Ok? Isso. Ok, então, o que aconteceu aqui? Meu W vai ficar 1/2, né? Ou seja, se eu junto essas coisas aqui, ó, esse pedaço vira essa integral aqui. Só que essa integral é o que, pessoal? É o potencial na posição x0 devido a uma distribuição contínua de carga. Ok? Então, meu W agora vai ser aquele último, o meu volume qualquer aqui. A primeira somatória também vai virar uma integral e esse cara vai ficar assim. E aí, aqui é volume mesmo, aqui é potencial, não é ΔV, tá? Por isso que eu botei ΔV e aqui o V, mas eu devia ter usado outra letra. D3x. Certo? Bom, então, para eu arrastar um contínuo de cargas ρ aqui, do infinito até meu laboratório, carregando um elemento de volume de carga por vez, então estou trazendo esses pequenos elementos de volume, eu tenho que o campo realiza esse trabalho aqui para fazer isso. Tá certo? Só que veja, depois que a gente fez esse truque aqui, ó, que essa coisa ficou regularizada, a distribuição de carga que a gente tem no fim é a mesma distribuição de carga que a gente trouxe do infinito. Certo? Bom, mas se isso é verdade, a gente sabe também que ρ é igual a ε0 divergente de E. Então eu posso substituir aqui. Então eu vou ter W igual a ε0 sobre 2, integral da divergência de E vezes V d3x, aqui no meu volume inteiro. E como é que isso aqui fica, pessoal? Ó, divergente de E vezes V, eu posso reescrever como uma derivada total, né? Ficar ε0 sobre 2, integral sobre o volume, vai ficar divergente do potencial vezes o campo. Saúde. Menos o quê? Gradiente de V escalar E. Tá? Então eu só reescrevi o divergente de E vezes V como o divergente de E vezes V menos o gradiente de V escalar E. Certo? Então, ε0 sobre 2, deixa eu botar aqui um colchete. Então eu vou ter o seguinte, esse cara aqui é um termo de superfície, né? Porque esse cara é um divergente de um campo integrado no volume, então eu uso o teorema da divergência, e esse cara vai ficar assim, integral na borda do volume, o volume tem que ser redondinho aqui para não confundir com os outros, tipo um I grande, né? V
E escalar dA, ok? Na borda, mais isso aqui. Né? Porque esse cara aqui, gradiente de V é E, né? Então fica E escalar E. D3x no volume. Certo? Se eu mando o meu volume para o infinito, para o próprio R3, então W vai ser igual a ε0 sobre 2, integral do módulo do campo elétrico ao quadrado D3x no próprio R3. Ok? Bom, então esse aqui é a energia do campo elétrico. Deixa eu só ver uma coisa. Não, isso aqui a gente vê depois. Pessoal, eu vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo hoje de novo, mas aí a gente vê o teorema de Poynting na próxima aula e continua a questão da... A gente vai rever o espalhamento Thomson e depois radiação, as maneiras, os modos radioativos, né? Tanto com aceleração linear quanto com aceleração que vem da partícula num campo eletromagnético também, certo? Alguma questão, alguma dúvida? Nessa hipótese final, quando você joga a borda para o infinito, parece só um princípio matemático, mas implicitamente parece supor que a densidade de carga vai ficar continuamente a mesma ao Não, infinito. aqui ela está localizada, né? Porque esse cara aqui é o termo de superfície que vai dar o potencial na borda. O potencial na borda ele tem que ser zero quando a sua densidade de carga é localizada. Mas é que, inicialmente, por construção, a densidade de carga era carga por esse volume. Isso. O ρ, né? O meu ρ tem que ir para zero. O ρ tem que ir para zero. Né? Lembra que o que a gente fez foi o seguinte, cadê? O volume vai para infinito. Então, uma densidade que é carga por volume. Não é exatamente isso não. A gente fez isso aqui, né? A gente pegou esse cara vezes o meu delta V e falou que esse cara vai ser a carga I aqui, certo? Mas esse cara aqui é uma densidade, então a gente tinha uma carguinha aqui, uma carguinha aqui, uma carguinha aqui, uma carguinha aqui, que a gente colocou a integrar aqui para dar Q1, e a gente integra aqui para dar Q2 e assim por diante, né? Só que esse ρ aqui, ele, na hora que eu fizer infinitas cargas, eu estou trazendo infinitas cargas, mas eu estou supondo que eu estou trazendo infinitas cargas para cá. Então aqui ρ é diferente de ρ de x é diferente de zero. E quando eu for andando para cá, o meu ρ de x é igual a zero. Significa que eu trouxe cargas do infinito até uma região localizada, mas eu não deixei carga no infinito. Então, justamente, antes de você trazer essas cargas, já por construção do volume do limite do contínuo, essas cargas estavam lá, no infinito. Então, ela tem uma densidade diferente de zero, não? No começo, sim, mas no fim, não. Não entendi. No fim, não seria aquela configuração que é diferente de zero? Isso. Digamos que eu trouxe 4 cargas. Essa aqui, ó. E aí eu botei um suporte compacto. O meu ρ ele não é mais uma delta de Dirac, mas ele é um conjunto de... Ele é um ρ que vai ser diferente, vai ser zero em todos esses pontos aqui. E aqui ele vai ser uma funçãozinha com suporte compacto. Ou seja, meu ρ aqui é zero, lá é zero. Todas as cargas que estavam no infinito eu trouxe para cá. Ah, ok. Agora entendi. Eu trouxe para uma configuração localizada. Localizada, basicamente a ideia de localizada. Tipo, as cargas estão aqui, outrora elas estavam lá no infinito, mas não existe mais. Exatamente. Por isso que a densidade é zero. Exatamente. E aí o que é complicado, porque se você pensar bem, em modelos cosmológicos, você, em princípio, não tem por que dizer que tem carga zero no infinito. Porque, em princípio, pode ter carga em todo... Se o universo é infinito, pode ter carga em todo o universo. Né? Então, não posso botar a condição de contorno para zero na borda. Mas isso é outra história.
Beleza? Aí a gente depois vai ver o campo magnético, e aí a gente vai fazer esse covariante, vai ver o vetor de point, a gente vê mesmo como que energia e momento é transportado dentro do campo eletromagnético. Beleza?